Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por mais um final de semana, por mais um começo de semana, né? Hoje é domingo, dia 25/1/2026. Nessa tarde eu gostaria de meditar um pouco com você a respeito de três versículos no livro de Abacuque, capítulo número 2, versículo de número 9, 10 e 11. Está escrito assim: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecastes contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Esse versículo, querido, ele trata sobre o segundo ai de Abacuque. Há algum tempo eu já gravei um vídeo falando sobre o primeiro ai do Abacuque, onde lá eu dou alguma explanação a respeito desse ai e também do primeiro ai do profeta Abacuque. Aqui se trata do segundo ai, contra o roubador. A primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que eu vou fazer uma aplicação, tá certo? Você vê que no contexto textual, né, histórico, Abacuque que está falando sobre o povo caldeu, que viria, atacaria Judá, causaria todo tipo de prejuízo a Judá, e levaria Judá para um cativeiro de 70 anos, que é o cativeiro babilônico, tá certo? Então, no contexto, o profeta está tratando sobre esse povo, mas eu quero fazer uma aplicação desse texto para todos os roubadores. E realmente o Abacuque ele estava se referindo ao povo caldeu, que era um povo roubador, mas o que ele diz aqui realmente pode ser aplicado a qualquer um roubador, seja esse roubador individual ou seja em um sentido coletivo, no sentido de uma corja, tá certo? Então eu quero fazer essas aplicações. Você percebe que aqui o profeta ele vai dizer que os roubadores eles enriquecem ilicitamente. Você pode prestar atenção na parte A do versículo que diz ele ajunta, ou seja, ele agrega, ele faz espólio, ele faz montões, ou seja, ele enriquece, ele ajunta, né? Ele cresce, ele prospera, entre aspas, nesse sentido, só que é ilicitamente, certo? É em relação ao espólio, é em relação à enganação, enganando o seu próximo, é em relação cometendo falcatruas, vendendo, por exemplo, na relação de comercial, pode vender um objeto usado dizendo que é novo, pode vender um objeto que não presta, dizendo que o objeto presta. Tudo isso a gente vê em relação ao mercado de troca, né? Ao mercado de compra. Às vezes tem muitos que vendem gato por lebre e ludibriam os seus fregueses, os seus clientes e enriquece ilicitamente dessa forma. Então a Bíblia diz que ele ajunta, só que é ilicitamente. Outra coisa que nós podemos aprender aqui é que os roubadores, ele faz da sua casa o seu covil de salteador. Pode prestar atenção que está aqui no versículo 9, ajunta em sua casa. Ajunta em sua casa. Ou seja, o roubador ele faz de sua casa o seu covil, ele faz de sua casa o seu covil do ladrão, ele faz da sua casa o seu quartel-general para maquinar o mal, para pensar no mal, para executar o mal, porque está em sua mão fazê-lo. Outra coisa que nós podemos aprender aqui nesse texto é que os roubadores eles têm variedade, tá certo? Ele tem variedade, por quê? Porque aqui está escrito assim: ajunta em sua casa bens, ou seja, tem variedade, né? Bens, pode ser no sentido de
de ouro, pode ser no sentido de prata, podia ser no sentido de objeto, podia ser no sentido de vestes, podia ser no sentido, vários sentidos aqui. É variado a forma como esses roubadores mercadejam, é bem variada, tá certo? Eles têm várias técnicas e várias táticas de ganhar objetos, de ganhar transportes, de ganhar valores, de ganhar relógio, de ganhar carro, de ganhar moto. E assim eles têm essas variedades. Só que o modus operandi que eles agem é sempre ilícito. Você pode ver aqui na parte final do versículo, na parte final da parte A, do versículo 9, diz bens mal adquiridos. Ou seja, esse é um modus operandi, é sempre mal adquirido. É sempre de forma ilícita. É sempre da forma que desagrada a Deus. Enganando com balança, eles enganam no peso, eles enganam na medida, seja de medida de capacidade, seja medida de massa. Eles usam de todas as artimanhas para sair lucrando além do devido, tá certo? Então esses são os roubadores. Roubadores. Tem muitos em relação ao comércio, em relação aos vendedores, em relação até aqueles que roubam mesmo na cara de pau, tomando o que você tem com a arma na mão. Seja qual for a espécie, seja esse roubador, um comerciante, seja um salteador, todos eles têm um modo operandi incorreto, bens mal adquiridos. Eles enriquecem ilicitamente, ele faz de sua casa o seu covil de ladrão, ele tem variedade, mas o modus operandi é sempre o mesmo, é sempre de forma ilícita, sempre de forma que Deus não aprova. Aqui, o versículo também vai falar que eles procuram destaque e segurança. Ele diz aqui, para pôr o seu ninho no alto. Podemos fazer até uma comparação com a águia, né? A águia sempre faz o seu ninho no alto, preservando pela segurança da sua ninhada. Mas aqui, em relação a esses roubadores, o que eles querem, além da segurança, é também destaque, é aparecer, é mostrar que ele tem. Porque para o mundo, um mundo que jaz no maligno, não está nem aí para quem você é. Eles querem saber do que você tem. Se você tem, você pode ser o que for, que eles aplaudem, que eles aprovam. Se você é um servo de Cristo, você é ridicularizado. Se você andar nos caminhos de Deus, você é chacoteado. Se você fizer as coisas de modo correto, você é feito de palhaço. Mas se você tem, mesmo que seja de forma ilícita, se você tem bens, se você tem valores, se você é bem financeiramente, então, para esse mundo que jaz no maligno, eles aplaudem, eles aprovam, eles consentem, porque eles também jazem no maligno. Então eles buscam segurança, por isso que está escrito aqui, para pôr o seu ninho no alto, buscar destaque, né? Mostrar que tem, mostrar que pode, mostrar que mostrar que consegue, mostrar que está com a vida financeira bem avantajada, que está com os bens materiais bem supridos, que está com a famosa vida de aparência aprovada pela sociedade. Obviamente que Deus pode dar riqueza para uma pessoa de modo lícito, de modo correto, de forma que venha pelo trabalho e pela dignidade. E isso é salutar, e essa pessoa fazendo essa riqueza de modo correto, isso vem de Deus e é bem quisto aos olhos de Deus, é aprovado aos olhos de Deus, tá certo? Aqui o contexto fala do roubador, fala daquele que enriquece ilicitamente. Esse é desaprovado por Deus. Mas veja que o roubador também vai ter uma finalidade inalcançável. Que finalidade é essa? Vai dizer aqui, a fim de se livrar da mão do mal. Além, ele quer aparecer, ele quer ser destaque, ele quer segurança,
mas a finalidade é inalcançável. A Bíblia diz aqui, ó, a fim de se livrar da mão do mal. E isso não vai acontecer com nenhum roubador. Mesmo que aqui nessa terra ele fique impune, ele não vai se livrar da mão do mal, porque no dia do juízo ele vai se deparar com o juiz que não é comprado, ele vai se deparar com o juiz que não é corrupto, ele vai se deparar com o juiz que vai julgar retamente e que vai cobrar, vai dar a sentença de acordo com os seus atos, pesada de acordo com os seus atos, grama por grama, tintim por tintim. Então, esse objetivo que o roubador tem, de se livrar da mão do mal, isso é um objetivo ilusório, um objetivo utópico, um objetivo inalcançável. Não vai conseguir esse objetivo. Uma hora, o mal vai bater na sua porta, o juízo chega, a máscara cai, a cobrança vem, e ele vai perceber que agiu de modo incorreto. Mesmo que ele continue, mas ele vai saber que aquilo é incorreto. Mas veja que o versículo 10 vai falar de algo que o roubador não quer, né? Não quer e não tem. Não quer e não tem. Diz assim: vergonha maquinaste para a tua casa. O que é que tem aqui que o roubador não tem? Vergonha. Ele não tem vergonha. Ele rouba de cara lavada, ele rouba de forma plena, ele rouba e ainda sai fazendo mangonça. Então ele não tem vergonha. Mas aquilo que ele não quer, que é a vergonha, acaba aqui batendo na porta dele. Diz assim: vergonha maquinaste para a tua casa. Toda aquela segurança que ele estava buscando, todo aquele destaque que ele estava buscando, no fim, o que ele vai ter não é nem segurança e nem destaque, mas é vergonha, ignomínia, né? Vergonha maquinaste para a tua casa. Então, no fim de tudo, o que ele arquitetou, o que ele juntou, o modo como ele enriqueceu, não foi para a segurança de sua casa, não foi para destaque de sua casa, mas foi para a vergonha, foi para ignomínia. E na parte B do versículo 10, nós podemos perceber que cada vez que o roubador faz um mal ao próximo, ele prejudica a si mesmo. Obviamente que ele prejudica também o próximo, né? Extorquindo, enganando, tomando o que o outro tem. Mas a Bíblia diz aqui: destruindo tu a muitos povos, falando lá de Babilônia, pecastes contra a tua alma. E como eu estou fazendo aqui uma aplicação, aí a gente pode deduzir e concluir. Toda vez que o roubador ele prejudica o próximo, ele faz mal a si mesmo. Destruindo aos povos, destruindo outra pessoa, destruindo alguém, tomando o que aquela pessoa tem, espoliando o que aquela pessoa tem, assaltando aquela pessoa na cara dura, com a mão armada. Você prejudica sim aquela pessoa, você toma um bem dela, você toma uma joia dela, às vezes tira ali a própria vida, mas a alma do roubador, ela vai ter um prejuízo bem maior. Porque aqui está escrito: pecaste contra a tua alma. Ou seja, o roubador, ele peca contra o próximo, ele peca contra Deus, primeiramente contra Deus, né? Já que todo pecado é primeiramente contra Deus. Então, primeiramente ele peca contra Deus, segundamente ele peca contra o próximo, e segundamente, olha, não existe essa palavra, né? Segundamente demais. Então, em primeiro lugar, ele peca contra Deus, em segundo lugar, ele peca contra o próximo, e em terceiro lugar, ele peca contra si mesmo, tá certo? Então, por isso que está escrito aqui: pecaste contra a tua alma. E no final das contas, a alma do roubador, ela vai definhando, ela vai murchando, ela vai ficando fraca. Mesmo que o corpo dele esteja robusto, ele esteja se alimentando bem, esteja comendo iguarias, mas a alma dele está mesquinha, está raquítica, está carente, porque ele está pecando contra a sua própria alma. Agora,
No versículo 11, nós precisamos entender que aqui o autor ele vai usar de uma figura de linguagem. E nós podemos aprender muito com essa figura de linguagem chamada de prosopopeia ou de personificação. Essa figura de linguagem é muito recorrente na Bíblia Sagrada. Primeiro, o que significa essa figura de linguagem? Que é que ela expressa para nós? A prosopopeia ou personificação é quando eu uso, eu dou vida a seres inanimados. Por exemplo, na própria Bíblia, né? Quando Deus diz para Caim, a terra abriu a sua boca para tragar o sangue do teu irmão. Ali é uma prosopopeia. A terra tem boca? A terra pode abrir a boca para tragar o sangue de alguém? Claro que não. Então, é claro que Deus estava se referindo ali a um buraco, né? A um buraco, a terra que sugou quando o sangue foi derramado, a terra sugou aquele sangue ali. Então, Deus se usa dessa figura de linguagem prosopopeia para dizer que Caim tinha assassinado seu irmão. Então, toda vida que a gente usa dá vida a seres inanimados, nós recorremos a essa linguagem chamada de prosopopeia ou personificação. Aqui o autor vai usar essa figura de linguagem, prosopopeia, e vai dar vida para a pedra, vai dar vida para a virga, vai dar vida para a parede, para o madeiramento. Eles vão conversar entre si e vai acusar o roubador. A própria pedra, os próprios itens, né? Os próprios itens inanimados da casa do salteador, vão, aqui numa linguagem poética, vão ganhar vida e vão acusar o acusador. Vão acusar o roubador. Olha só o que está escrito aqui no versículo 11. Porque a pedra clamará da parede. Você já viu uma pedra clamando, gritando? Claro que não. Então aqui é uma prosopopeia. E a trave lhe responderá. Você já viu uma trave falando com a pedra? Responderá para a pedra que estava gritando? Então aqui é prosopopeia. Deu vida para algo que não tem vida. Tijolo, pedra, trave, madeiramento, que não tem vida. São seres inanimados. Mas na poesia, na figura de linguagem, é possível dar vida para seres inanimados para enriquecer o trama, né? Então o profeta ele faz uso dessa figura de linguagem e diz assim: porque a pedra clamará da parede, a trave lhe responderá do madeiramento. Então ele fez uso dessa figura de linguagem. Agora, o que é que ele quis dizer com essa figura de linguagem? E aqui nós podemos quase concluir. Ele quis dizer o seguinte, que a própria casa do malfeitor, do roubador, ela é um testemunho contra ele mesmo. É um testemunho contra ele mesmo. Naquela casa, ele não vai ter paz. Você já imaginou o cara morar numa casa, se fosse real aqui, fosse real, uma parede, as pedras da parede tudo zoando. Você é roubador. Você é ladrão. O madeiramento tudinho gritando lá de cima, respondendo: é verdade, você é um ladrão. Então uma pessoa dessa não ia ter sossego, né? Durante o dia, durante a sua vida, no momento que ele estivesse ali na sua casa, ele não ia ter sossego. É isso que a Bíblia quer expressar. Que o roubador, ele não vai ter paz, nem mesmo no lugar onde a gente tem mais paz, que é o nosso lar, a nossa casa. Então, com essa figura de linguagem, a Bíblia é clara ao querer definir para nós que nem na própria casa, onde esse roubador buscava segurança, onde esse roubador buscava destaque, onde esse roubador buscava juntar ali os tesouros mal adquiridos, nem aí ele vai ter paz. E o profeta Jeremias, aliás, o profeta Isaías, é muito enfático quando ele diz: o ímpio, diz Deus, não tem paz. Não tem paz. E por último, para nós concluirmos, nós podemos dizer que o roubador, ele tem uma sentença de Deus contra a sua própria vida. O versículo começa dizendo: ai. Esse ai, geralmente ele aparece na Bíblia com um A maiúsculo. É uma sentença de Deus, determinada por Deus, decretada por Deus, que vai, em algum momento, em alguma hora, chegar na vida do desobediente e vai atingi-lo como uma flecha certeira, da qual ele não escapará de modo algum.
Então tem essa sentença de Deus na vida do roubador. O que se pode fazer então para se livrar de todas essas maldições? É se arrepender, se voltar para Deus, quitar os prejuízos que fez, e se faz necessário, e abandonar de vez esse pecado, não voltar mais para ele. Isso que quer dizer o arrependimento, né? Abandono de prática. Não praticar mais o roubo, não praticar mais o engano, não praticar mais a extorsão, não praticar mais o desvio de caráter. Tá certo? Então, ficou aqui para nós esse grande ensino do profeta Abacuque, o segundo ai de Abacuque, contra o roubador. Então, que nós venhamos aprender com a palavra de Deus e sejamos homens honestos, fiéis, que faz bem à sua própria alma e que anda nos caminhos do Senhor sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque é isso que apraz a nosso Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus.